O inverno está chegando. Como a guerra mais difícil dos Sete Reinos foi uma farsa. Existe uma frase que desde o começo de Game of Thrones faz a gente criar uma expectativa gigantesca. Winter is coming. Winter is coming. O lema da casa Stark não era apenas uma frase de efeito, era um aviso. Enquanto os grandes lords brigavam pelo Trono de Ferro, a série fazia questão de lembrar que existia uma ameaça muito maior se aproximando do norte. Desde a primeira cena, Game of Thrones deixa claro que o verdadeiro perigo não eram reis, guerras ou conspirações políticas. O verdadeiro inimigo estava além da muralha, esperando o momento certo para atacar. Só que, quando o inverno finalmente chegou, a série fez exatamente o contrário do que prometeu desde o primeiro episódio. E é justamente aí que começa o verdadeiro problema de Game of Thrones. Quando as pessoas falam sobre o final de Game of Thrones, quase sempre a discussão é a mesma. Uns dizem que o problema foi a Arya ter matado o Rei da Noite. Outros falam que o Jon deveria ter sido responsável. Tem gente que critica a batalha por ser escura demais, o ritmo acelerado da última temporada ou o destino de alguns personagens. E sinceramente, eu acho que todas essas críticas fazem sentido. Mas eu também acho que elas atacam a consequência e não a causa. Porque na minha visão, o verdadeiro problema nunca foi quem matou o Rei da Noite. Cara, se fosse o Jon, eu sinceramente não acho que isso resolveria o maior problema dessa guerra. O que realmente me incomoda é que Game of Thrones passou 7 temporadas construindo uma ameaça que parecia maior do que qualquer disputa política, maior até mesmo do que o próprio Trono de Ferro. A série praticamente dizia pra gente que quando o inverno finalmente chegasse, tudo aquilo deixaria de importar. Só que aconteceu justamente o contrário. A guerra acabou e poucos minutos depois, a história já tinha voltado a girar em torno do Trono de Ferro. E eu acho que foi exatamente aí que Game of Thrones desperdiçou a chance de entregar um dos maiores finais da história de todas as séries. Mas essa parte eu vou deixar para mais tarde. Porque antes de falar sobre como eu teria terminado a série, a gente precisa entender por que essa guerra nunca conseguiu cumprir a promessa que fez desde o primeiro episódio. Existe um motivo para Game of Thrones começar justamente mostrando os caminhantes brancos? A série poderia ter começado apresentando o Rei Robert, os Stark, ou a disputa pelo Trono de Ferro, mas não. A primeira cena já deixa claro que existe uma ameaça muito maior esperando além da muralha. Aquilo era a forma da série dizer: não importa quem esteja no poder, quando o inverno chegar, tudo isso vai deixar de importar. E para entender por que essa escolha era tão importante, a gente precisa voltar cerca de 8.000 anos antes dos eventos da série. Segundo as Crônicas de Gelo e Fogo escritas por George Martin, foi nessa época que aconteceu a Longa Noite, um inverno que durou anos e quase levou a humanidade à extinção. Na série, a gente descobre que os caminhantes brancos foram criados pelos Filhos da Floresta como uma arma contra os primeiros homens. Já nos livros, George R.R. Martin nunca revelou a origem deles, o que até hoje continua sendo um dos grandes mistérios da história. Mas independente dessa diferença, uma coisa é igual nas duas versões: os caminhantes eram praticamente imparáveis. Foi nessa época que surgiu o último herói. Ele atravessou o norte em busca dos Filhos da Floresta e, junto dos primeiros homens, venceu a guerra num conflito que ficou conhecido como a Batalha pela Aurora. Depois dessa vitória, Brandon, o construtor, ergueu a muralha com a ajuda de gigantes e dos Filhos da Floresta. E foi justamente por causa dessa guerra que nasceu a Patrulha da Noite. Eles não existiam para proteger Westeros de invasões comuns. Eles existiam por um único motivo: garantir que, se os caminhantes voltassem algum dia, alguém estaria lá para impedir uma nova longa noite. Só que os séculos passaram, as pessoas esqueceram, a guerra virou lenda, e a Patrulha da Noite deixou de ser vista como a última esperança da humanidade e virou um lugar para criminosos, bastardos e homens sem perspectiva. Até que Game of Thrones decide começar justamente mostrando aquilo que todo mundo acreditava ser apenas uma lenda. E isso não foi por acaso. Quando uma história passa 7 temporadas preparando um acontecimento desse tamanho, ela cria uma expectativa de que esse acontecimento vai mudar tudo o que veio antes e tudo o que virá depois. Só que quando a guerra contra os caminhantes termina, quase nada muda. E isso não afeta só a Batalha de Winterfell, isso muda completamente a forma como a gente enxerga o final inteiro. Game of Thrones nunca deixou o espectador esquecer dos caminhantes.
Enquanto Ned Stark tentava sobreviver às intrigas de Porto Real, o Jon estava descobrindo que a Patrulha da Noite enfrentava um inimigo que ninguém acreditava mais existir. Enquanto Robb Stark marchava para a guerra contra os Lannister, os caminhantes continuavam aumentando seu exército. Era como se existissem duas histórias acontecendo ao mesmo tempo: a guerra pelo poder e a guerra pela sobrevivência. E um dos melhores exemplos de como a série aumentou essa expectativa é Hardhome. Até aquele momento, os caminhantes ainda pareciam um perigo distante. Eles apareciam de vez em quando, mas a maior parte da história continuava focado na política. No 8º episódio da 5ª temporada, chamado Hardhome, muda tudo isso. Pela primeira vez, a série mostra o verdadeiro tamanho daquele exército. E no final da batalha, o Rei da Noite levanta todos os mortos com um único gesto. Cara, quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu fiquei realmente abismado e pensando como que eles iriam derrotar um exército daquele tamanho. Os vivos não tinham como vencer uma guerra daquele jeito, porque não importava quantos soldados morressem, todos eles voltariam para lutar contra os próprios companheiros. Depois vem Daenerys perdendo um dragão, e quando o Rei da Noite usa esse dragão morto-vivo para destruir a muralha, a batalha se dá por iniciada. Depois de 7 temporadas construindo essa ameaça, depois de mostrar um inimigo que só ficava mais forte, depois de derrubar a única coisa que separava os mortos do resto de Westeros, tudo indicava que finalmente os 7 reinos seriam obrigados a esquecer as disputas pelo Trono de Ferro e lutar juntos pela sobrevivência. Porém, pensando de maneira racional, era até esperado que a política continuasse falando mais alto. Afinal, estamos falando de pessoas que passaram anos brigando por poder. Quando Jon e Daenerys mostram um caminhante branco para Sansa em Porto Real, ela finalmente entende que aquela ameaça é real. Mesmo assim, ela escolhe não participar da guerra. E sinceramente, essa decisão faz sentido para a personagem. A Sansa sempre colocou o poder acima de qualquer outra coisa. Mas é exatamente aí que aparece a contradição. A série passou 7 temporadas dizendo que o inverno faria as disputas políticas perderem a importância. Mas quando o inverno finalmente chegou, a política continuou comandando as decisões dos personagens. O verdadeiro problema é que a série resolveu essa guerra antes que ela fosse grande o suficiente para obrigar Westeros inteiro a mudar de prioridade. A batalha aconteceu em Winterfell. Grande parte dos 7 reinos nunca chegou a enfrentar os caminhantes, e logo depois da vitória, todo mundo já estava preocupado com o Trono de Ferro. No fim das contas, o maior problema de Game of Thrones não foi quem matou o Rei da Noite, foi a sensação de que essa guerra acabou antes de se tornar tudo aquilo que ela parecia ser. O inverno chegou, mas passou rápido demais, sem mudar Westeros, sem mudar os personagens, sem deixar nenhuma marca real na história que veio depois. E pra mim, esse foi o maior desperdício de Game of Thrones. E o mais curioso é que, na minha opinião, eles tinham tudo na mão para fazer um dos melhores finais da história das séries. Porque eu realmente acho que dava para unir a guerra contra os caminhantes brancos com a disputa pelo Trono de Ferro de um jeito muito mais interessante, sem mudar toda a história, sem inventar personagens, mudando algumas decisões que, para mim, fariam toda a diferença. Mas isso já rende um vídeo inteiro. Então me diz aqui nos comentários, vocês gostariam de ver um vídeo em que eu reescrevo o final de Game of Thrones e mostro como eu faria essa guerra acontecer? Se bastante gente pedir, eu trago esse vídeo. E se você curtiu essa análise, deixa o like e se inscreve, porque esse é o tipo de conteúdo que eu quero trazer por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.